O dia do Senhor. O dia do Senhor é um tema aí muito falado pelos cristãos e há entre os próprios cristãos aí muita divergência quanto a esse tema. O dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? Quando é o dia do Senhor? Então, assim como a gente falou, é um tema que tem muita divergência. Por exemplo, se pegarmos aí 10 cristãos e separarmos eles e fizermos essas perguntas aí individualmente, vamos aí obter várias respostas. Por quê? Porque as opiniões são divergentes. Por exemplo, se um desses cristãos conhece lá, por exemplo, Jeremias 46, versículo 10. O que diz lá em Jeremias 46, versículo 10? Diz assim: porque este dia é o dia do Senhor, Deus dos exércitos, dia de vingança, para ele se vingar dos seus adversários, e a espada devorará e fartar-se-á e embriagar-se-á com o sangue deles. Porque o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Jeremias 46, 10. E esse mesmo cristão também conhece Apocalipse 16, do 12 ao 14. O que diz lá? E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Olha o rio Eufrates aí de novo. E a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E mais, esse mesmo cristão também conhece Apocalipse 19, versículo 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Então, esse cristão que conhece essas 3 passagens aí, com certeza ele vai dizer o quê? O dia do Senhor é o dia dessa batalha. Por outro lado, vamos supor que um dos cristãos que foi separado e feitas as perguntas não conhece essas passagens, mas conhece 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 1 ao 5. O que diz lá? Vamos lá. 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Então, se esse segundo cristão conhece essa passagem, 1 Tessalonicenses capítulo 5, do 1 ao 5, mas não conhece aquelas primeiras que a gente leu, Jeremias e Apocalipse, com certeza ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que o dia do Senhor, a igreja vai estar aqui na terra, aguardando o dia do Senhor. Por quê? Porque ele vai se basear pelo versículo 4. Olha só. Diz assim, ó, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Vou ler aqui, já associo com esse versículo 4, mas vou ler para reforçar Mateus 24, versículo 42 e 44, que diz assim, ó, ao 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. 44. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, suponha que esse segundo cristão conheça essas passagens, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e Mateus 24, versículo 42 e 44, mas não conhece aquelas primeiras, Jeremias e Apocalipse. Então, esse cristão aí fatalmente vai dizer o quê? Que a igreja vai estar aqui aguardando o dia do Senhor. Por quê? Ele vai se basear por esse versículo 4 aqui, de 1 Tessalonicenses capítulo 5. Repetindo ele. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão.
pensando assim como esse irmão, esse cristão, ele vai pensar algo semelhante assim. Ora, se aquele que não estiver em trevas não vai ser surpreendido por esse dia, então ele vai estar aqui. Está entendendo a lógica da coisa? Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Ora, se ele não está em trevas, ele não vai ser surpreendido. Se ele não vai ser surpreendido, é porque ele estará aqui. Não estou dizendo que está certo, não estou dizendo que está errado, mas eu estou dizendo que quem lê essa passagem conhecendo só ela, vai dizer que a igreja estará aqui aguardando o dia do Senhor. Mas quem leu aquelas primeiras vai dizer o quê? Vai dizer que não, o dia do Senhor é o dia da batalha, onde Jesus já vem com a igreja. E o outro irmão, lendo esse versículo aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4, ele vai dizer, não, a igreja vai estar aqui, aguardando o dia do Senhor. E aí? E mais, né? Falamos aí de 10 cristãos, mas poderíamos ter outro caso aí, poderíamos ter um desses cristãos que não conhece nenhuma dessas passagens que a gente falou, mas conhece Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, que diz assim, ó, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aí? Qual desses cristãos está certo, estão certo? Como solucionar isso? Já vamos ver a resposta, mas só uma pausinha aí, para você que ainda não é inscrito no canal, Palavra Selada, abaixo aí do vídeo tem um botãozinho escrito inscrever-se, inscreva-se aí, por favor, e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam se inscrever, para que esses vídeos cheguem a mais pessoas, e deixe seu comentário também, deixe seu joinha, é muito importante para que apareça cada vez mais aí na plataforma que a gente utiliza, tá bom? Deixe aí seu joinha, se inscreva e compartilhe, comente. Se você não concordar com algo que eu falar aqui, pode comentar, vamos aí ver o que a palavra de Deus fala sobre isso, amém? Mas deixamos aqui uma dúvida, agora vamos à resposta. E então, quando é o dia do Senhor? Então, em primeiro lugar, para que a gente entenda sobre esse tema, a gente tem que colocar na nossa cabeça o seguinte, quando se fala assim, quando é o dia do Senhor, o dia do Senhor, em primeiro lugar, o dia é de quem? O dia é do Senhor. Muitas vezes a gente quer colocar Deus, limitar Deus no nosso tempo. Mas o dia, a Bíblia fala o tempo todo, o dia do Senhor, o dia de Cristo, naquele dia, naquele tempo. Então usa várias expressões aí para falar do dia do Senhor. Mas o dia é do Senhor, o dia não é meu, o dia não é seu. Porque se o dia fosse meu, Jaime, seria um dia de 24 horas. Se o dia fosse seu, que está assistindo esse vídeo agora, seria um dia de 24 horas. Mas o dia do Senhor, ele é um dia que não tem tempo. É um dia que não tem segundos, minutos, horas, semana, meses, anos, milênios. O dia do Senhor é um dia sem tempo, queridos. Amém? O dia do Senhor é um dia sem tempo. Lá mesmo nas cartas de Pedro, deixa bem claro que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Ali não é a questão o número em si. Não é a questão o número em si. Ali é para deixar claro que Deus não está preso ao nosso tempo. Se eu falasse assim, um dia para o Senhor pode ser como 2000 anos, também estaria certo. Se eu falasse um dia para o Senhor pode ser como 10.000 anos ou como a eternidade, também estaria certo. Ali é só para que a gente entenda que Deus não está preso a nosso tempo. Amém? Por exemplo aí, quando se fala de dia do Senhor, quando se fala de tempo de Deus, o tempo de Deus é diferente do tempo do homem, do nosso tempo. Pegamos aí como exemplo o profeta Isaías. O profeta Isaías, por alguns instantes, ele entrou ali no tempo de Deus. Quando o profeta Isaías cita ali Jesus, quando o profeta Isaías cita a crucificação de Jesus, ele fala
de Jesus já crucificado. Ele fala que Jesus já foi crucificado. Ele fala que Jesus já levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Mas por que ele fala desses fatos no passado, sendo que Jesus ainda nem tinha vindo ao nosso tempo? Por que ele fala dessa forma? Porque por alguns instantes ali o profeta Isaías, ele entrou no tempo de Deus. Amém? Podemos entrar também? Claro que podemos. Aí depende da nossa busca. Mas ali o profeta Isaías fala dessa forma porque naquele instante ele estava no tempo de Deus e não no tempo do homem. Então, entenda dessa forma. Até o dia do Senhor, Deus permite as coisas acontecerem. Do dia do Senhor para frente, Deus faz as coisas acontecerem. É por isso que o termo é o dia do Senhor. Entenda assim, até um certo ponto, Deus permite as coisas acontecerem, mas do dia do Senhor para frente, Deus fará as coisas acontecerem. Então não é mais o homem entrando no tempo de Deus, mas é o tempo de Deus entrando no tempo do homem. Tá me entendendo? Vamos aí ver mais passagens e vai ficando mais claro para a gente isso, tá bom? Tem uma passagem aqui chave que a gente vai ler daqui a pouco que vai clarear mais ainda a nossa mente. Mas aí fica, depois de falarmos essas coisas, fica então a pergunta. Então o que é o dia do Senhor? Quando é o dia do Senhor? Então eu já vou de cara já falar algo para vocês. Mude essas perguntas. Não é o que é o dia do Senhor, não é quando é o dia do Senhor, mas a pergunta mais inteligente que a gente pode fazer é: quando começa o dia do Senhor? Porque o dia do Senhor não é um dia de 24 horas. Tire isso da sua cabeça se você pensava assim. O dia do Senhor não é um dia de 24 horas. Se você pegar todas as passagens de Gênesis e Apocalipse, quando fala do dia do Senhor, o dia de Cristo, naquele dia, naquele tempo, a gente vai ver aí que tem dezenas de passagens que falam do mesmo assunto. Se você pegar todas essas passagens e ler, você vai perceber o seguinte, que é impossível que esses eventos todos aconteçam num dia de 24 horas. Mas em nenhum momento a Bíblia fala que esses eventos todos acontecerão em um dia de 24 horas. Fala que acontecerá no dia do Senhor. E o dia do Senhor não é um dia de 24 horas. Amém? Então, a pergunta mais inteligente, como falamos, é: quando começa o dia do Senhor? E aí a gente volta aos dois últimos versículos que a gente leu no vídeo passado. Qual que era? Mateus 24, versículo 30 e 31. Então, voltamos aí ao vídeo passado, tá vendo? É uma continuação esse vídeo. Não é algo assim aleatório, não, é uma continuação, uma sequência. Então, Mateus 24, versículo 30 e 31 diz assim, ó: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então aqui, queridos, Mateus 24, versículo 30 e 31, eu falei no vídeo passado e repito, aqui acontece o arrebatamento. Aqui se tem início o dia do Senhor. E mais, aqui tem início a ira de Deus. Ah, é? Tem outra passagem que confirma isso, gente? Vamos lá em Apocalipse. Apocalipse, vamos começando a entrar agora em Apocalipse, capítulo 6, do 12 ao 17. Olha só que interessante. Vou ler rápido aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Ó. Capítulo 6 de Apocalipse, versículo 12 ao 17. Diz assim: e havendo aberto o sexto selo, só um detalhe aqui, é selo, não é trombeta, não confunda, tá? Em Apocalipse tem os 7 selos, tem as 7 trombetas, tem as 7 taças, então não confunda. Aqui estamos no selo. Muita gente lê o sexto selo pensando que está lá no final da grande tribulação, e não. Aqui, queridos, aqui é por volta de um pouco antes até da metade desse período de 7 anos. Então, entenda que o sexto selo como não é final nada não. Tem muita coisa para acontecer aí para frente.
E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos, verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. No 15, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então aqui, queridos, Apocalipse 6, do 12 ao 17, é o mesmo contexto de Mateus 24, versículo 30 e 31. Aqui, Apocalipse 6, 12 ao 17, no 17, é bem claro aqui que é vindo o grande dia da ira. E quem poderá subsistir? A ira de Deus começa aqui. O dia do Senhor começa aqui. Esse dia que não é de 24 horas, começa aqui. Muitos vão falar assim, mas a palavra de Deus também fala em Tessalonicenses que Deus não nos destinou para a ira. Claro que não nos destinou mesmo para a ira. É por isso que o livramento da igreja é aqui nesse ponto. É por isso que aqui é o arrebatamento. Crendo ou não crendo, aqui começa o dia do Senhor. Aqui começa a ira do Senhor. Mas aqui é onde Deus livra a igreja. É onde Deus livra todo aquele que recebeu Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Então, aqui há o livramento da igreja. Amém? E aí, lendo essas duas passagens, aí fica bem claro para a gente que o dia do Senhor não é um dia de 24 horas. Ou melhor, lendo todas essas passagens que a gente citou, fica bem claro que o dia do Senhor não é um dia de 24 horas. Mas o dia do Senhor tem início. Quando acaba, aí é com Deus. Eu não sei. Mas Deus deixa na palavra dele quando se tem início esse dia do Senhor. Quando que se tem início? E isso aí eu estou falando baseado em toda a palavra de Deus. Pode ler em Sofonias, pode ler em Joel. Vocês vão perceber que o dia do Senhor é esses eventos aqui, onde inicia esses eventos. Tá? O dia da batalha, então, é o dia do Senhor? Também. O dia desse arrebatamento aqui é o dia do Senhor? Também, porque aqui inicia. E o dia do Senhor não é um dia de 24 horas. Amém? Eu desafio vocês a lerem todas as passagens onde fala sobre o dia do Senhor, sobre arrebatamento, sobre grande tribulação, sobre milênio. E aí, mas leiam com esse entendimento que o dia do Senhor não é um dia de 24 horas. A palavra de Deus confirma isso que você está falando, gente? Confirma. Só por dedução lógica, de você pegar todas as passagens que falam sobre o dia do Senhor, já dava para chegar a essa conclusão. Mas, graças a Deus, que tem na própria palavra de Deus passagens onde fica até bem claro isso para a gente. Zacarias capítulo 14. Eu não vou ler o 14 inteiro, mas podem ler aí. Mas se você ler o 14 inteiro, você vai perceber que ali vai falar de um ponto ali da grande tribulação e depois vai avançar para o milênio. Mas vou pegar aqui alguns versículos só para que a gente entenda bem claramente que o dia do Senhor não é um dia de 24 horas. Olha lá, Zacarias 14. Eu vou ler o primeiro versículo, aí depois eu vou pular, mas vocês leiam inteiro aí nas suas casas. Olha lá, versículo 1. Eis que vem o dia do Senhor, Zacarias 14. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Então, queridos, leiam tudo, eu não vou ler tudo. Eu vou pular para o 5, só para que a gente entenda algo aqui. Ó o 5. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis, assim como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Percebeu? Que aqui vai falar lá do final já da grande tribulação. Percebeu que Deus já traz os santos com ele. Ele não vem a juntar os santos, ele vem trazer os santos com ele.
para esse momento aqui. Os santos já vêm com Jesus. Quem é os santos? Pode entender que a igreja, todo aquele que recebeu Jesus, é todo salvo. Porque aqui na frente a gente vai ver que vai já entrar no milênio aqui, em Zacarias 14. Mas, olha só que interessante. Vamos ler mais. Olha só, vou ler o 6 até o 8, para que fique bem claro. Ó. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia, nem noite será. Mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Naquele dia, ó o versículo 8, leia o versículo 8 com atenção. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Percebeu que o versículo 8 começa falando naquele dia? Aí no finalzinho do próprio versículo 8 fala assim, no verão e no inverno sucederá isto. E aí? Verão e inverno no mesmo dia? Captou? Então, o dia do Senhor não é um dia de 24 horas. Amém, queridos? Então, leiam novamente todas essas passagens que falam sobre esse período, arrebatamento, grande tribulação, mas leia sempre com esse entendimento, que o dia do Senhor não é um dia de 24 horas. E aí, perceberemos o quê? Que as passagens da Bíblia vão ficar muito mais fáceis de ser entendidas sobre esse assunto. Por quê? Porque a gente não vai mais achar que a Bíblia tem contradição. Aliás, a Bíblia não tem contradição nenhuma. Sempre que você lê um versículo que pareça que está contradizendo o outro, na verdade ali o que tem é uma falta de entendimento nosso. É uma falta de entendimento meu e seu. Então, entenda isso. Na Bíblia não existe contradição. Existe falta de entendimento. Ou meu, ou seu, ou de ambos. Mas nunca contradição na palavra de Deus. E muitos divergem sobre o tema, o dia do Senhor, por isso, por entender que o dia do Senhor é um dia de 24 horas e o dia do Senhor não é um dia de 24 horas. Amém, queridos? Grave essa frase. Se para sustentar um entendimento eu preciso anular um versículo da Bíblia, então eu entendi errado. Amém? Então, queridos, no próximo vídeo vamos continuar sobre esse assunto. Vamos falar uma passagem lá em Apocalipse, por exemplo, outra passagem, onde vai ficar bem claro para a gente que o arrebatamento não acontece antes dos 7 anos. Que o arrebatamento não acontece no final dos 7 anos, como muitos pensam. E digo mais, o arrebatamento não acontece na metade dos 7 anos. Porque se acontecesse exatamente na metade, seria o quê? Seria um arrebatamento com data marcada. E daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos. Somente meu Pai, disse Jesus. Então, no próximo vídeo já vamos falar sobre essas passagens de Apocalipse, onde vai ficar bem claro para a gente isso. Amém? E aproveito mais uma vez, se inscreva no canal. Esse vídeo está abençoando sua vida de alguma forma, então se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu joinha, seu gostei e comente. Jaime, eu não concordo com o que você está falando. Jaime, eu aprendi na teologia que não é assim, é de outra forma. Quantas vezes eu já ouvi pastores falar algo semelhante assim? Olha, eu aprendi algo dentro da palavra de Deus que contraria a minha teologia. Isso é normal. Por quê? Por que se fala isso? Porque Jeremias 33:3 não saiu da Bíblia. Jeremias 33:3 deixa bem claro que Deus sempre vai ter algo novo a nos ensinar, sempre vai ter algo novo a nos anunciar. A questão é, será que eu quero aprender esse algo novo que Deus tem para mim? Essa é a questão. Se abrirmos o nosso coração, Deus tem muito a nos ensinar. Amém? Desde já, eu agradeço aí a atenção de todos e até o próximo vídeo. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?